Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu sempre abordei sobre temas referentes à saúde, dores, articulações, coluna, entre outros, mas hoje o tema é bem diferente. Aí você pode até perguntar, por que hoje você está com um tema referente a um tema religioso, né? Primeiramente, dizer que eu não queria, nunca quis, nunca gostei de me envolver em algo que gerasse discussão, sempre fui muito pacífico assim, não gosto de discussão. E até pensei, nessa política, por mais que esteja como está a situação, eu vou ficar na minha, ficar quieto, vou ficar isento. Pensei assim, vou ficar isento. Quando eu disse assim na noite, no dia seguinte eu acordei com a sensação dentro de mim, no meu coração, que eu deveria fazer algo, já que meu braço pode fazer isso, eu tenho capacidade de fazer isso, e eu posso fazer algo em prol dessa situação, em prol do ponto de vista, eu como cristão, me posicionando referente a isso, tá? Então, é um videozinho curto, não é muito longo, espero que me acompanhe até o final, para a gente formular um pensamento e entender melhor sobre essa relação do cristão com o Estado, ou seja, com a política. Quando falo Estado, é a política também, tá bom? Vamos lá. Primeiramente, esboçar um pouco sobre a sociedade e as leis, né? Eu não sou da área jurídica, mas é o seguinte: nações que não são cristãs, muitas nações que não são cristãs, elas adotam princípios bíblicos para fundamentar suas leis, fundamentar os princípios éticos, morais, de trabalho, de comportamento, entre outros. Porque são princípios básicos e essenciais que sustentaram a humanidade durante toda a sua existência, que funciona, que faz a família prosperar, que faz uma sociedade prosperar, crescer, ter uma vida civilizada, uma vida ética condizente, tá? Por mais que muitas pessoas não são cristãs, são ateus, eles seguem princípios bíblicos, tá? Tá bom? Então vamos seguir adiante com nossa explanação. Tem aqui um mapa, é uma lista mundial de perseguição aos cristãos. E nessa lista estão apenas os países com maior perseguição mais forte, né? Então são perseguições fortes e severas aos cristãos. E segundo a ONU, é de 2021, não está atualizado como deveria, pois a Nicarágua não está no mapa aqui, ó. Vamos aqui com o mouse, tá? Temos aqui nossa vizinha Venezuela, tá bom? Ou seja, a Nicarágua não está no mapa. Uma vez que na Nicarágua nós temos hoje perseguição aos cristãos, prendendo padres, freiras, ou seja, realmente tentar calar a boca da igreja ali, tá? Dos cristãos ali. Tá? Então veja o que está acontecendo. Então, diante disso, vemos pessoas ficarem caladas, líderes religiosos ficarem calados, inclusive o próprio Papa calado a respeito do assunto, o que é um absurdo o cristão perder sua capacidade, sua voz de expressão. Tá? Não pode, isso é um absurdo. Então a lista aqui, tá? Todos os países, coloquei aqui alguns principais aqui do lado, mas tem toda essa lista e essa lista se encontra em qualquer lugar na internet, tá bom, gente? Vamos aos Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre foi visto, né, como uma sociedade, uma nação cristã, uma nação com predomínio cristão, uma nação que exportava missionários, dizia assim, né? Exportava missionários para o mundo todo, evangelizava o mundo, né? E uma nação que foi fundada, fundamentada assim como base de princípios cristãos, de pessoas cristãs, muitos judeus, né? Formaram essa base da nação. Então, a nação que prosperou e a nação mais próspera e mais poderosa do mundo, mais rica do mundo, vamos dizer assim. Mas é uma nação que até esta nação ultimamente vem apostatando da fé. O que é apostatando? Se distanciando da fé, se afastando. Né? Onde vemos muito projetos, inclusive a defesa da sociedade quanto ao extremismo religioso. Querem transformar o simples ato de uma opinião, de um religioso gerar uma opinião, ser algo extremista. E cada vez que vai cheirando mais isso, vai dando espaço. Quanto mais o cristão vai dando espaço aos que não são cristãos, intervir no seu jeito de viver, no seu jeito de pensar, no seu jeito de realizar seus cultos a Deus, seus eventos religiosos das mais diversas formas, ele começa a dar brecha, a abrir as portas para a entrada de pensamentos ou regras que não condiz com o pensamento cristão. Então temos projetos lá de extremismo religioso. Como, por exemplo, né, até uma pesquisa foi feita, quando a maioria da população defende a ideia que existe realmente extremismo religioso no país. Dentre esses extremismos religiosos, três tópicos principais é que
ler a Bíblia em público já seria uma forma de extremismo religioso. Algo muito comum, que a gente vê aqui no Brasil como algo comum chegar, ler a Bíblia em local público, as pessoas, né? Uma praça, um evento, você faz um evento religioso na sua calçada, na sua casa, faz na entrada da sua casa, na sua garagem, porta aberta, etc. Uma coisa que é comum, ser isso como algo já extremista, né? Algo extremo já. Falar de Deus quando alguém não pediu, ou seja, você está conversando com alguém, ou vai num ônibus com alguém, a pessoa conta que está passando por um problema e você, dentro daquele problema, contextualiza com uma passagem bíblica, ou você realmente prega para aquela pessoa realmente, você está pregando para ajudar aquela pessoa, não querer impor seu pensamento religioso, ou sua religião, ou sua igreja. Não é isso. Então, querer transformar até isso como se fosse uma invasão, um extremismo, né, religioso, e querer punir isso é um absurdo. E um outro tópico que eu separei que e as igrejas todos os domingos estavam vendo também como extremismo religioso. Tá? Então tomar muito cuidado com isso, porque é o que eu falei, não pode abrir as portas para o inimigo. Isso é o inimigo entrando cada vez mais. Não podemos permitir isso. Mas vamos lá. Você pergunta, André, mas o cristão deve ficar isento em relação à pauta política? Pois nós sabemos que Deus é amor. É muito pregado hoje na grande mídia, nas TVs, e até em pessoas que não são cristãos, diz a Deus é amor. A gente já viu até famosos falarem, Jesus era um cara legal, chatos, né, são os seus seguidores, como se Jesus fosse só amor. Deus é só amor. Não entendem a missão de Jesus, qual foi a missão dele, que foi resgatar, como o médico procura os doentes, ele veio resgatar para conversão, arrependimento, conversão, mudança de caminho. Isso que ele fala, ele é o caminho, né? O caminho, a verdade e a vida. Então, não misturar missões diferentes, propostas diferentes, com o fato de pensar que Deus é só amor. Tá? Se Deus é só amor, então a justiça como é que fica? Não é isso? Então, Deus também é a justiça. Então, temos que buscar primeiramente, acima de tudo, a justiça de Deus. Separei até essa passagem aqui para vocês, né, em Romanos de 1, versículo 17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então devemos ter cuidado que pessoas não cristãs querem impor regra aos cristãos. Vimos até um senhor, que é candidato a presidente, dizer que cristão não pode se envolver com política. Não é para se envolver com política. Tá? Como se fosse ficar isento e deixar os outros escolherem por nós, sem deixarmos nem sequer nossa vontade, nossa opinião em prol realmente de bases que defendemos. Então não podemos esquecer que Deus, primeiramente, é justiça. Tá? Deus, primeiramente, é justiça. Até a bandeira do Brasil, eu costumo dizer, é ordem e progresso. Tem que ter ordem. Sem ordem, como é que vamos ter o progresso? Então, se Deus é justiça, como é essa justiça? Dizer que Deus do passado não é como Jesus. A palavra de Deus fala que o Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de sempre. Deus não muda. Tá? O que temos são contextos diferentes, tá bom? Vamos ao contexto aqui de Acã. Está lá em Josué capítulo 7. Falam de Acã e sua família. Pegaram utensílios, algumas algumas joias, algumas coisas preciosas, né? Que não eram para ter pego. E por conta disso, toda a Israel, toda a sociedade de Israel foi punida por isso. Foram à batalha e não foram à batalha com a bênção de Deus, a uma cidade menor, perderam, morreram alguns dos seus. Foi um grande pranto, um grande choro, uma grande vergonha para Israel que aconteceu. E procurar saber o que foi que aconteceu, por que caiu tamanho castigo sobre Israel. Tá? Josué procurando a Deus sobre isso, e Deus falou a Josué, porque um entre vós fez o que não devia. Né? Pegou utensílios, coisas que eram assim, amaldiçoadas, não podiam ser pego. Deus tinha dado a ordem para não pegar nada. Tá? Aí o que aconteceu? Veio todo o castigo sobre Israel, ou seja, pelo erro de um, ou de uma família, vamos dizer assim, pelo erro de uma família, toda uma nação pagou por aquilo ali. Tá? Então, o que aconteceu com Acã? Né? Eu separei aqui alguns textos específicos para não ficar só falando o que aconteceu, resumindo a história. Né? Então,
Eu vou ler aqui para você a partir do versículo 20, né? 7 a partir do 20 para vocês. Ó. É verdade que pequei contra o Senhor, contra o Deus de Israel, disse Josué, por que você nos causou esta desgraça? Hoje o Senhor lhe causará desgraça. E todo o Israel o apedrejou, e depois apedrejou também os seus, e os queimou no fogo. Sobre Acã ergueu um grande monte de pedras que existe até hoje. Então o Senhor se afastou do fogo da sua ira. Por isso foi dado àquele lugar o nome de Vale de Acor, né, que vem de Acã, nome que permanece até hoje. Tá? Ou seja, eles tiveram que pagar caro pelo pecado que fizeram. Quer conhecer melhor? Vá lá, leia o capítulo completo de Josué, né, o capítulo 7, para entender bem essa história. Tá? Então Deus é justiça. Tá? O erro de um, muitas vezes, vai repercutir nos outros, tá bom? Isso fica claro aqui. E vamos um pouco mais sobre posicionamento de lei, posicionamento realmente de entender seus direitos perante o Estado, tá? Temos aqui o caso do apóstolo Paulo, né? Já pulando do Velho Testamento para o Novo Testamento, o apóstolo Paulo, lá no livro de Atos, né? Capítulo 16, separei algumas partes, mas vamos resumir. O que aconteceu aqui, no contexto aqui? Eles chegaram à cidade, havia um adivinho, uma mulher que tinha um espírito de adivinhação, ou seja, um demônio de adivinhação. E essa mulher gerava muito lucro aos seus donos, ela era uma escrava. Mas Paulo expulsou esse espírito de adivinhação dela, ela parou de adivinhar. Com isso veio dar prejuízo aos seus donos, vamos dizer assim, aos seus donos. Diante disso, eles pegaram Paulo, né, diante da sociedade, açoitaram Paulo e Silas e os açoitaram em praça pública. E depois foram jogados no cárcere. Então vem aquela famosa passagem que todo mundo conhece, no cárcere, onde no fundo da prisão eles cantaram e caíram-se as correntes, as coisas que amarravam eles, inclusive as portas de todas as celas caíram quando o guarda de vigia tentou tirar a própria vida, porque ele estava cochilando, não podia. E naquele percurso todo houve a conversão do carcereiro. Tá? Então o contexto é esse. Paulo fez algo certo diante de Deus, que diante da sociedade era uma coisa que não era certa ele ter feito, julgaram ele por aquilo e pensaram que ele era apenas judeu, que Paulo não tinha, Paulo também não era romano, né? Paulo tinha dupla nacionalidade, ele era judeu, mas também era romano, tá? Depois, no dia seguinte, que descobriram que Paulo, né, os magistrados, os homens da lei da cidade, descobriram que Paulo era um cidadão romano, sabiam que ele tinha direitos, pois era romano. E mandaram um recado, apenas que ele soltasse ele, liberasse e que ele saísse da cidade. Tipo assim, saia de fininho para ninguém ficar sabendo. Nós erramos, mas nós não queremos que vocês digam nada, vocês estão livres, e saiam aqui de fininho e pronto, tá? Tipo assim, sai daqui e acabou-se. Pensando o quê? Nessa linha de pensamento. Que Paulo, Deus me tirou da cadeia, Deus mostrou, né? Meu Deus me libertou e eu vou embora, deixa isso para trás, deixa isso como tá. Pois Deus provocou a minha soltura e eu saio daqui de fininho, né? Como um pensamento de hoje, né? Um bom cristão vai embora quietinho, sem dizer nada e passou e acabou. Não é bem assim. Então vamos aqui ao Atos 16, 37, né? Capítulo 16, versículo 37, onde Paulo diz o seguinte, ó. Mas Paulo disse a esses soldados que vieram falando que já estavam livres que podiam ir embora. O que é que Paulo falou? Sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente sem processo formal e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente, né? Não, venham eles mesmos nos libertarem. No seguinte, ó, os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados, tá? Porque eles tinham a lei do seu lado também. E no 39, e vindo, lhes dirigiram súplicas, ou seja, pediram muitas desculpas, eram súplicas, publicamente, diante de todos, mostrando que Paulo realmente e Silas eram inocentes, que foram acusados injustamente e foram passar um processo injusto. Né? E, tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade, ou seja,
Teve que ter todo um processo formal para isso. Ou seja, Paulo exigiu seus direitos de cidadão romano. Não apenas como cidadão celestial, cidadão de Deus, como um soldado de Deus. Ele exigiu seus direitos como cidadão romano. Tá? Seus direitos de Estado. Ele exigiu seus direitos ao Estado. Tá? Então, quanto à isenção, que vemos muitos cristãos falando, né? Eu vou ficar isento, o cristão não vai confrontar contra isso, o cristão tem que ficar na sua. Minha parte, eu faço a oração pelo Brasil, né? Quem puder fazer essa oração, faça a oração, mas tem que se posicionar. Do que adianta orar pelo Brasil e querer votar nulo, né? Veja muito, nenhum merece, nenhum vale a pena, eu voto nulo. Você, quando se torna isento, o que você está fazendo quando se torna isento diante de uma situação? A palavra isenção, se você for lá no seu dicionário, qualquer dicionário da internet, se você for aí, está falando quanto a alguns significados. Desprendimento moral. Você não está moralmente querendo se ligar àquilo ou dar relevância àquilo. É um desprendimento, você não valoriza moralmente aquela situação. Tá? Você tem um desinteresse. Ou também, em alguns outros dicionários, caráter ou condição daquele que não é parcial, ou seja, não consegue se decidir. Né? Já ouvi muito falar, né, até como se fosse um trocadilho, uma ilustração, né? A pessoa em cima do muro, do lado estava Jesus chamando, do outro lado estava o diabo. Aí Jesus, venha, venha, venha. Aí o cara, não sei, estou na dúvida ainda. Aí olhou para o diabo, por que você não me chama para ir para o seu lado? O diabo disse, não, porque aí em cima do muro também pertence a mim. Simples assim, tá bom? Então, muitas vezes, ficar isento, não tomar uma decisão, pode ser condizente com alguma coisa também. Então, quanto a esse tema de isenção, né, vamos falar sobre a omissão, né? Isenção, a omissão de Pilatos. Separar aqui algumas partes específicas, tá? Então, estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem: não se envolva com este inocente, Jesus no caso, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Ou seja, a esposa teve uma revelação, um sonho que não era para se envolver, que ele era inocente, que Jesus era inocente. Tá passando aqui em Mateus, tá? 27, 19. Mas o chefe dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandasse executar Jesus. Então perguntou o governador: qual dos dois vocês querem que eu lhe solte? Responderam eles: Barrabás. Perguntou Pilatos: que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: crucifica-o. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucifica-o. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas que ele insistiu, né, que ele tinha aquela vontade de não querer realmente que fosse Barrabás que fosse, né, solto, mas isso estava acontecendo. Mas pelo contrário, estava se reiniciando um tumulto. Mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue desse homem. A responsabilidade é de vocês. Vamos um pouco a esse contexto aqui. Esse contexto é o seguinte: os judeus queriam um líder militar para libertar das mãos dos romanos. Imagine você imaginamos o Brasil invadido por uma outra nação. Essa nação está com o poder militar aqui nela, aqui, oprimindo o povo, além de cobrar impostos enormes, saqueando o povo, roubando, cobrando impostos além do que era para ser. E o dinheiro nem fica na nossa nação, indo para fora. Então imagine que você ficaria revoltado com uma situação dessa diante dos romanos. Era essa a situação. Mas os judeus estavam tão cegos diante do que eles queriam ver, que só enxergavam um líder de libertação militar, político-militar. E Jesus foi uma libertação do espírito, libertação para a vida eterna, não uma libertação física, militar local ali. Aí eles queriam alguém que fosse mais revolucionário, tá? O contexto era que alguém que tivesse realmente força para poder libertar eles. E Barrabás, ele tinha uma organização, ele tinha, por mais que ele fosse um assassino, um ladrão, um assassino, mas ele tinha partes que ia de encontro com os pensamentos, as ideias do povo da sua época, a revolta do povo. Você fica, André, mas como é possível alguém querer ainda defender Barrabás diante de todo esse quadro? Eu não estou querendo comparar candidato nenhum com Barrabás, nem muito menos com Jesus, de forma alguma. Todos são pecadores, são não digo dizer farinha no saco, mas pós da terra. A palavra de Deus fala que somos pós da terra, tá? Somos pós da terra. Todos nós somos falhos e pecadores. Por que isso aconteceu, né?
porque buscaram o que agradava mais. Jesus não agradava, as palavras dele eram palavras de, né, se alguém bater do lado do rosto, desce o outro lado do rosto para bater e etc. Ou seja, não era o que eles queriam um líder militar. Jesus várias vezes falou, inclusive, a seus apóstolos que estavam com ele dia e noite, que se preparassem do que ia acontecer com ele, que ele teria tudo que teria que passar. Mesmo assim, eles não davam ouvido porque eles estavam cegos, só viam a questão da liberdade de se livrar de Roma, do Império de Roma, né, ficar livre de Roma. Mas o povo via em Barrabás, por mais que tivesse os seus pontos negativos, ele tinha o ponto positivo, que era essa ideia realmente de se livrar de Roma. Ele também era um líder quanto a isso, queria fazer essa força libertar Israel do Império, né? Império Romano. Tá? Por isso que preferiram Barrabás. Você pensar, mas isso é impossível acontecer nos dias de hoje. Aconteceu e continua acontecendo, ou seja, muitas vezes as pessoas defendem alguém por conta de algum do falar, de algumas ideias, de falar o que as pessoas gostam de ouvir, o que interessa naquele momento. Então, ou seja, se você só pensa, você está focado só naquilo, você só enxergar aquilo. Você não vai enxergar o que está ao seu redor. Por exemplo, temos aqui, uma imagem de Lampião. Né? Lampião até hoje, em muitos filmes, é visto muitas vezes como um herói ou um anti-herói. Né? Ele tinha um lado positivo, tinha um lado negativo. Tem pessoas que defendem ele até hoje da forma que ele agia, que ele fazia, por mais que ele fosse assassino, cruel muitas vezes, mas defendem ele com um ponto de vista heróico. Tá? Isso é um problema, porque quando nos apegamos demais às nossas convicções, podemos nos tornar prisioneiros daquilo, dos pensamentos que temos. Então, por mais que fale, a gente não ouve, não absorve. É igual os apóstolos de Jesus. Estavam com Jesus. Jesus falava, se prepare que eu serei preso, acontecerei isso, serei julgado, morrerei e tal. Eles não queriam saber disso, eles não ouviam, porque eles estavam tão presos à convicção de liberdade política de Roma, que esqueciam o que Jesus falava. Tá? Então isso acontece no nosso país. Né? Vemos aí um candidato, foi julgado nas três instâncias, né? Em três instâncias, condenado nas três instâncias, mas devido a problemas no processo, que vai ser rejulgado, refeito todo o julgamento novamente. Começar todo o julgamento. Não foi inocentado de nada, nenhum crime, de forma alguma. Todas as provas continuam, tudo continua lá, mas vai ser passado por um novo julgamento. Apenas foi transferido. É igual, similar, você estar passeando numa capital, por exemplo, aqui, digamos, por exemplo, vou para João Pessoa, numa capital lá, eu faço alguma coisa de errado, eu sou julgado lá e depois vi, seu julgamento não vai mais ser aqui. Teve pontos que não ficaram condizentes, não pode mais ser aqui, seu julgamento vai ser recomeçado, reiniciado em outro local, em outra cidade. Você vai voltar para sua cidade de origem, por exemplo, para ser recomeçar seu julgamento. Eu nunca posso dizer que eu sou inocente disso. Me tornei inocente. Não, meu processo vai ser recomeçado de novo. Vai ser todo o processo novamente, mas eu não sou inocente. Tá? É isso que está acontecendo. E as pessoas veem por conta do que é dito, do que é falado, como se palavras, né? Palavras que gostam de massagear o ego, massagear o coração, massagear as pessoas se sentir abraçadas, acolhidas, baseado em coisas que, na verdade, foi um castelo construído com uma base, que a base não era sólida. A base desse castelo foi construída, que desmoronou, a partir de 2014, 2016, desmoronou esse castelo todo, foi uma base que não é a rocha. A rocha é a palavra de Deus. A rocha, segundo a Bíblia, a rocha, quando fala rocha, é Deus. A rocha é Cristo. Tá? Uma coisa sólida, uma coisa firme, que segura. Tá? Então, a base não foi junto de Deus, a base desmoronou, tudo veio à tona. Estamos aí mais uma vez, a humanidade passando por esse processo de muitas vezes escolher um Barrabás, porque tem coisas que favorecem mais o meu pensamento fechado em um problema específico. Tá? Então, alguns detalhes históricos que eu falei, né, de Barrabás ao invés de Jesus, né, e salientando mais uma vez que Pilatos não encontrou motivo para levar Jesus à morte, ele percebeu que tudo isso seria uma armadilha, onde colocar o povo contra ele seria ruim para ele, porque naquele tempo, um governador, né, se tornar prefeito ou governador enviado por Roma para governar ali entre os judeus, não era uma promoção, pelo contrário, estava mais para um castigo, ele ia ter
uma vida cheia de problemas para resolver, que era um povo com muitas revoltas, um povo bem complicado, um povo muito guerreiro. Tá? Então, a gente vê também nesse contexto que os mais excluídos foram instigados e usados, né? Usados como massa de manobra contra Jesus, no caso aqui do contexto histórico. Então, veja que esse contexto, muitas vezes, escolheu o ladrão, escolheu o bandido, escolheu o criminoso, muitas vezes apenas por alguns interesses específicos, sem olhar o contexto todo. Interesse específico do que é falado, do que é dito, do que é prometido, tá? E esquecem todo o contexto, esquecem a base. Se você esquecer a base, esquecer qual é a rocha do que você defende, qual é a base do que você defende, essa base está com Cristo ou não está com Cristo? Porque se estiver com Cristo, vamos, nós como cristãos, temos realmente que nos posicionar e defender isso. Mas se essa base, essa rocha não está com Cristo, sentimos muito. Tá? Algumas reflexões. Filhos são herança do Senhor, herança de Cristo. O útero é um local de vida e não de morte. E cuidado como pregar ame mais, julgue menos, pregue só o amor, é só o amor. Sem justiça fica difícil. Nossa realidade hoje no Brasil, infelizmente, temos alguns projetos, né, as famosas PLs, que são totalmente contra princípios bíblicos. Né, e nós cristãos batemos de frente com isso. Nós somos a resistência hoje. Eles acham ruim isso, porque nós somos a resistência. Enquanto nós temos liberdade de voz, nós vamos expressar nossa opinião, porque nossa opinião é a opinião que está na Bíblia, a opinião decorrente do que nós vimos dos princípios bíblicos, princípios de Deus. Tá? Não vou entrar em questão muito desses projetos de leis, mas citar só alguns principais, né? Você pode pesquisar em casa. A 88 de 2015, né, barra 15, prevê a legalização do aborto até 12 semanas de gestação no Sistema Único de Saúde. E se a mulher assim quiser. Tá? Temos uma outra PL muito polêmica, essa foi barrada já, caíram muito em cima até conseguir barrar, mas desde como essa PL 3369. União entre duas ou mais pessoas, independentemente de gênero, né? Tá aqui a fonte aqui embaixo. Então, independente do gênero, podia acontecer a união de duas ou mais pessoas, tá? E temos a PL 134, né? 236, temos a relação sobre liberação de drogas, ou seja, resumindo, para não ficar muito longo, temos ideologias que defendem legalização de aborto, liberação de drogas. Pergunte o que acontece com uma família que tem um filho drogado, né? Eu já vi muito, começa vendendo até o que não tem, começa a roubar os pais, depois começa a roubar até o que puder. É o fim da picada para qualquer família a questão de droga. Querer legalizar isso é uma ideia de Satanás, não é uma ideia realmente nada a ver com ideia de liberdade, ou que seja. Muitos querem defender o comunismo, não sabem o que é o comunismo. Vão pesquisar o que é comunismo, veja o que aconteceu com as nações instaladas do comunismo. Quer dizer, comunismo é bíblico, comunismo é Deus que conversa. Quem fala isso são pessoas que não conhecem a Deus. Aí vem dizer que comunismo foi Jesus que instituiu. A partir de pão que existia era na igreja, era aquelas pessoas selecionadas, era o grupo deles, a igreja que tinha aquela partilha toda, tá? Não era com a sociedade toda, não. A ideia de comunismo, onde foi implantado no mundo afora, as sociedades ruíram, tá? Desmoronaram. Não só a falência econômica, mas a falência geral da sociedade. Esqueça isso, pelo amor de Deus. Você que é cristão, esqueça isso. Vejo muitas pessoas que se dizem cristãos com história de comunismo na cabeça. Pelo amor de Deus. Tá? Afasta isso de você. Tá? E fala outras PLs, questões mais éticas, questões entre outras, que eu não vou estar prolongando muito aqui. Mas veja o que acontece. Se dermos brechas ao que está acontecendo, nós estamos cercados, a América do Sul está toda cercada praticamente dessa ideia comunista, socialista, do pensamento de esquerda. Muitas pessoas não sabem o que é um pensamento de esquerda e pensamento de direita. Pensa que é só política. O que é um pensamento de ideologia de esquerda, ideologia de direita? Aí fica essa questão de ideologia de família, defender a base da família. A sua família, como é a sua família, a base da sua família que você teve? Tá? Pense um pouco mais sobre a sua família, o que é a base, que são princípios para você. Se você tem uma família tradicional, se defende princípios éticos e morais alicerçados na Bíblia, então você tem um pensamento de direita. Sinto muito de dizer, por mais que você diga que vota na esquerda, mas seu pensamento é de direita. E você está votando na esquerda até sem entender o porquê. Tá bom? Tome muito cuidado com isso. E eu gostaria de agradecer a todos que acompanharam aqui até o final, tá? A esse vídeo.
Então eu falo mais uma vez, esse vídeo não é para mim. Eu fiz esse vídeo para deixar meu coração tranquilo, que eu fiz a minha parte, eu fiz da forma que eu pude. Falar sobre muitas vezes temas de leis que eu não tenho conhecimento sobre temas de leis, é apenas o que está em referência que eu coloquei aqui, tudo referenciado, tá? Para ser acordar aquelas pessoas que querem se tornar isentas ainda, aqueles cristãos, especialmente esse vídeo é para os cristãos, que se dizem cristãos realmente. Se você realmente é cristão, conhece a palavra de Deus, então você tem que abrir sua mente e começar a pensar. Não faça como o povo judeu naquele tempo de Jesus, que só via isso aqui, só via ele se libertar de Roma. Não esqueça, abra sua visão e veja o contexto todo que está acontecendo, tá? Tá? Fique atento. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Deus abençoe sua escolha. Eu não posso pedir nada, em forma alguma, pedir aqui voto em A ou B, mas mostrar o que está acontecendo para você, cristão. Então a todos fiquem com Deus. Deus abençoe, ilumine sua mente, sua casa, seus passos de cada um. Tchau, tchau, gente. E até breve.